quanto tempo que eu não te vejo, para falar com a gente sobre as coisas que pesquisa, sobre as verdades que inspira o nosso crescimento, né, Alexandre? Bem-vindo, tá? Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco nesses momentos, onde nós acabamos de receber um bálsamo, um afago, um fortalecimento da espiritualidade, que tanto nós necessitamos, que tanto nós buscamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nesses momentos desafiadores se faz ainda mais necessário, imprescindível, que a gente se fortaleça espiritualmente. Que a gente sabe que todo o bem, todas as bênçãos, as energias que a espiritualidade derrama sobre nós, num momento como esse, ele vai se refletir também nas nossas forças físicas, no nosso organismo físico, porque nós somos um espírito imortal encarnados, alguns que nós não vemos desencarnados, e que necessitamos ainda desses fluidos para que a gente possa prosseguir. A mensagem que foi lida, quanto à tristeza, quanto recomendações, quando a gente se encontra triste, de buscar Jesus, o médico das almas, e aí o medicamento, a gente consegue perceber claramente que o medicamento são ações, sugestões de ações para que a gente coloque em prática. Essas ações, o sorriso, a prece, as virtudes ensinadas por Jesus, quando nós praticamos elas na nossa vida de relação, na nossa vida íntima, elas promovem este afastamento da tristeza, esse estado de alegria íntima, de contentamento, de satisfação íntima e de fortalecimento. Por vezes a gente precisa buscar com a espiritualidade e cotidianamente eles nos abençoam, como nesses momentos que passaram. E nessa tarde nós gostaríamos de trabalhar um pouquinho a reflexão sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E a gente gostaria de retornar apenas e fazer um comentário ao capítulo 7, porque nos dois capítulos eles têm semelhanças, pontos de contato muito íntimos, muito claros, porque no capítulo 7 Allan Kardec coloca: bem-aventurados os pobres de espírito, e os pobres de espírito ele vem nos esclarecer que são os humildes, aqueles que cultivam essa primeira virtude recomendada por Jesus, que é a primeira bem-aventurança quando ele começa o Sermão da Montanha, que é nós nos reconhecermos que em espírito nós ainda somos pobres, em espírito nós ainda necessitamos nos enriquecer. Enriquecer de quê? Dos valores imperecíveis, dos valores do espírito, daqueles valores que vão conosco onde nós formos, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Então, começando pela humildade, e faz referência a Jesus à criança. E quando vamos iniciar ali o capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, também é trazido uma passagem de Marcos, onde Jesus faz referência às crianças. E Kardec começa a sua reflexão do
texto evangélico, dizendo que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Fazendo então essa referência ao capítulo anterior, porque para que a gente possa purificar o nosso coração, para que a gente possa limpar o nosso coração, é necessário humildade, simplicidade, é necessário que a gente cultive os valores do Espírito. Mas se a gente tem que limpar algo, é sinal que este algo não está limpo. Se a gente tem que purificar algo, é sinal que este algo está com impurezas. Então, aqui a gente gostaria de fazer uma referência para que a gente possa ter mais clareza no dizer de Jesus e condizente com a luz da doutrina espírita. Nós somos criaturas divinas. Todos nós fomos criados por Deus. Nós somos feitos de uma energia pura. Nós somos feitos de luz. Todos nós. E Deus deu um ponto de partida para que a gente pudesse então alcançar, essa perfeição relativa que nós temos como referência na doutrina espírita através do trabalho no Espírito. Porque o que sobrevive à matéria é o Espírito. Então, nesta caminhada, nós vamos entre erros e acertos, nós vamos criando algumas virtudes, a gente vai construindo, melhor dizendo, algumas virtudes, a gente vai se apossando de alguns talentos, de algumas virtudes espirituais, mas nós vamos também nesses equívocos nos machucando e vamos também ferindo algumas pessoas. Ou melhor, nós vamos acertar diante da lei divina, mas a gente também vai, por muitas vezes, se afastar da lei divina, que é o que gera esse ferimento, seja em nós, seja no próximo. Se bem que sempre que nós ferimos o próximo, nós ferimos a nós mesmos. É uma marca que a gente carrega, que a gente precisa limpar, que a gente precisa purificar. Porque uma vez que a gente infringe uma lei divina num relacionamento, seja ele qual for, causando então um mal, causando um ferimento espiritual, moral ou físico em alguém, nós carregamos a marca da infração. Às vezes o outro nos perdoa, às vezes o outro nos compreende, às vezes o outro já está num outro patamar evolutivo onde ele compreende a minha iniciação, a minha falta de maturidade espiritual, o meu desequilíbrio emocional, e ele compreende isso. Não quer dizer que eu não tenha que reparar isso em mim. Não quer dizer que a gente não precise limpar, purificar este impulso que nós temos e que nos faz, então, transgredir a lei divina. E aí Kardec vai trazer, no início do capítulo 8, a passagem de Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E aqui esse verão a Deus parece um prêmio, Então eu faço tudo certinho, Às vezes assim a criança diz, já fiz o meu dever de casa,
Normalmente a gente, né, tem as regras com as crianças, faz o dever de casa, né, depois tu vai poder brincar, tu tem que arrumar os teus brinquedos, né, organiza o teu quarto. Então a gente às vezes, já adultos, já amadurecidos, já compreendendo algo do plano espiritual, a gente age como crianças, imaginando que se eu fizer aquelas coisas que aparecem, as coisas externas, se eu mantenho uma aparência, eu então vou ver Deus. Porque Kardec traz no capítulo 8, duas questões, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas e escândalos, trazendo passagens do Evangelho, onde Jesus, na presença daqueles que viviam ali naquele contexto histórico, traz à tona os costumes aos quais os religiosos, né, os doutores da lei da época se aferravam. Então tinha que lavar a mão, né? tinha alguns dogmas, tinha algumas coisas que eles faziam, que eram rituais, e que eles tinham que respeitar aquilo. Em alguns locais as mulheres não entravam, né? Eram só os homens, tinha o dia de sábado, né? Tinha certas roupas, enfim. Sem falar, né, naquele preconceito de raças, onde uns eram inimigos dos outros, né, inimigos de morte. Então Jesus se utilizava desses costumes que separam as pessoas, né, que não condiz com sermos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e se utilizava para mostrar que estávamos todos, e ainda muito hoje, preocupados com o exterior. Tanto que ele diz, né, ele vê em determinado momento sentarem-se os apóstolos à mesa, e um chega para Jesus: os teus apóstolos sentaram e não lavaram as mãos. E Jesus responde: hipócritas que sois, né, porque vocês se preocupam com o exterior e esquecem do interior, trazendo esse ensinamento de que é o Espírito que nós não vemos, nós vemos esta imagem, né? Este corpo de carne, essa imagem na frente do espelho, essa vai passar, esta fica na terra, essa é só a forma física dessa encarnação. E nós já tivemos muitas formas físicas em outras encarnações. E o que nós aprendemos? O que nós conquistamos? Isto é do Espírito. Então Jesus faz essa referência do cuidado que nós necessitamos para com o Espírito. Então, para que a gente veja Deus, diz Jesus, é necessário que a gente se limpe em espírito, limpe os nossos sentimentos. E aí a gente vai passar por uma outra parte desse capítulo 8 que fala que é sobre o pecado do pensamento, o adultério. E aqui adultério é aquela forma geral de adulterar a lei divina, seja da forma que for. Então esse pecado por pensamento se refere muito àquilo que nós cultivamos no nosso íntimo, porque todos nós pensamos constantemente. Mas e quando eu estou dormindo? O espírito não dorme. O espírito continua a sua atividade, por vezes afasta-se mais ou menos do corpo, segundo as suas condições, interage com outros espíritos, sofre a influência de outros espíritos, não por outro motivo, às vezes a gente acorda leve, tranquilo,
Às vezes a gente acorda saudoso de algum ente que já partiu, ou às vezes a gente acorda cansado, parece que passou um caminhão em cima, né? Tem muito a ver, né, com aquilo que nós estamos cultivando nos nossos pensamentos e aquilo que aonde o nosso pensamento nos leva nesses momentos. Onde está o nosso pensamento? Ou melhor, onde nós estamos? No Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai nos dizer que nós estamos onde está o nosso pensamento. Então, por vezes, nós podemos estar na casa espírita, nós podemos estar aqui de corpo, mas o nosso pensamento está pensando longe. Às vezes a gente tem uma preocupação e vem na casa espírita porque tem um familiar doente, tem um filho passando dificuldade, e a gente vem buscar ajuda, o que é nobre, e a espiritualidade nessas ocasiões sim aproveita e ampara a família, né? O familiar que está aqui, o familiar que está longe. Mas a gente senta aqui e fica com o pensamento no problema. Senta aqui e fica com o pensamento no sofrimento. E aí acaba não aproveitando como poderia aquele momento onde a espiritualidade está aqui trazendo para nós algo para nos abastecer espiritualmente, emocionalmente também. Então, nesse pecado, né, que pecado aqui é no sentido de erro, de equívoco, por pensamento, Kardec vai trazer, então, como que 3 categorias. Né? Existem aquelas pessoas que o seu pensamento vagueia solto e elas se comprazem em pensamentos negativos. E aí, há uma pergunta que ele coloca: se nós sofremos as consequências, porque nós temos a consciência pela doutrina espírita que existe uma lei, a lei de causa e efeito. Não existe nada que esteja acontecendo, que aconteça conosco, que não tenha uma causa. E as nossas ações de hoje estão gerando causas para o futuro. Então é um plantio. Por isso Jesus nos diz que a cada um conforme as suas obras. Então nós sofremos as consequências de um pensamento mau, de um pensamento negativo, se nós só pensamos, ele não se realizou. E aí Kardec traz, né, a partir dessa pergunta, essa resposta em 3 níveis, colocando-nos, né, em um ou outro nível, para que a gente possa refletir quanto ao que nós estamos sustentando como pensamento. Né? E claro, existem sentimentos, existem emoções que são características de cada pessoa. Né? Por exemplo, tem pessoas que são mais nervosas, tem pessoas que são mais os brabões, né? Aqueles que são mais irritáveis, né? Tem aqueles que são mais tristes. Então, nós temos as nossas características e é bom que a gente reconheça que essa característica sustenta e promove os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são como que impregnados com estas características. E é aí o trabalho ser feito. Tudo isso, nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, tudo isso é do Espírito. Cessando a vida orgânica, nada disso cessa. Ao contrário, potencializa. Se eu sou muito triste, eu vou ficar mais triste ainda. Se eu sou muito irritado,
irritado, mais irritado vai ficar. Porque não tem o corpo mais. Né? O corpo é meio que uma barreira. Então, nessa pergunta de Kardec, né, se nós sofremos as consequências de um ato mal, de um pensamento mal, sem o ato, começa então a discorrer dizendo que uns há que só não cometem o ato mal porque não encontram oportunidade. E aí a gente fica pensando naquelas pessoas que talvez a gente conheça alguém que vê defeito em tudo e em todos. Né? Todo mundo tem um monte de defeito. Parece que ninguém na face da terra é bom aos olhos daquela pessoa. Né? Então a gente começa a andar vendo apenas o lado negativo das coisas e não percebe o mal que isso provoca em nós e nos outros. E isso vai criando uma sujidade nos nossos sentimentos. Quem de nós pode dizer que não há algo divino nos nossos irmãos? Que não há Deus agindo em cada criatura sua? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os seres. A gente pode pensar assim, mas e aquele que está lá, que assassinou, que estuprou e que fez coisas assim que, né, a gente se choca. Ele também é um filho de Deus. Lá, nos dias de visita, tem uma mãe que não esquece isso, que não concorda com os erros do seu filho, mas leva o afeto, leva o amor, que é que um irmão nessas condições precisa. E Kardec continua discorrendo de que existem aqueles em que o pensamento mal chega, mas ele procura resistir, ou resiste. Então, aí, diz Kardec, o progresso está em vias de se realizar. Então, a gente já compreende que tem certos pensamentos que nos chegam, que se nós sustentarmos, eles vão nos trazer aquelas características que nos deixam tristes, que nos deixam irritados, que nos deixam com raiva. Vai potencializar isso. Um exemplo muito simples. A gente pega o telefone. Quase ninguém pegou o telefone hoje, né? Para dar uma olhadinha na notícia. E aí a gente pode ver o mundo ali. A gente pode ver qualquer coisa no telefone. Hoje a gente carrega a informação do mundo na mão, no bolso. E a gente é aquela pessoa irritada, né? Que não pode dizer nada, não pode rir perto, que já estão rindo de mim, e aí eu vou direto naquela notícia que é polêmica. E eu vou direto naquela notícia, e aí ali eu começo a ler, e aí eu começo a me alimentar de algo que vai potencializar a irritação, a intolerância, a raiva, e depois para voltar. A gente acostuma com isso. Tem pessoas que têm pressão alta, né? Até por um temperamento mais forte, né? No dizer. E se ela for medicada, se ela for tratada, ela começa a se irritar, porque ela está ficando calma. Ela já está acostumada a ser assim, né? A ter uma pressão alta, a ter conflitos. O cotidiano dela é este. A gente conhece alguém assim, que é de difícil trato.
Então, nessas pessoas, em nós, poderemos dizer, o coração precisa ser limpo, o espírito precisa cultivar a humildade, para que a gente possa, então, como no dizer de Jesus, nos assemelharmos a esta criança. Como diz Jesus, ele chama as crianças para perto dele e diz: o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Não é para que a gente seja criança, porque a criança é um espírito puro, é um espírito reencarnado, não é um espírito puro. Mas a infância, aquele estado de infância, a criança é desprovida dessa malícia, né? Desse verniz social que nós temos. Então a criança, ela é essa referência que Jesus dá para nós, de nós nos conduzirmos. A criança, ao contrário de muitos de nós que já sabemos tudo, ela é um aprendiz nato. A gente vai lá fazer um bolo, a criança fica de olho. Se a gente chamar, vem aqui me ajudar, ela fica brilhando o olho e ela presta atenção. E do jeito dela, ela vai procurar fazer aquilo que a gente ensinou. Agora, vai ensinar a sogra a fazer um bolo. O que vocês acham? Será que ela vai querer aprender? Será que um adulto está pronto para aprender alguma coisa nova ou ele já sabe fazer? Será que o adulto já não sabe tudo? Então, essa referência às crianças é nesse sentido onde nós somos chamados a nos esvaziar daquilo que nós elegemos como principal, e que são coisas materiais, muitas vezes, para dar espaço àquilo que é essencial, que são as virtudes, e que nós conquistamos na nossa vida de relação. E aí, tem o terceiro nível que Kardec traz, que são aqueles em que o pensamento mal, o pensamento negativo nem chega. A pessoa não pensa no mal. Como é que a gente vai saber quem é? Deus sabe. Então, Jesus tem uma fala que é importante para hoje, que é o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Então, que a gente possa começar a exercitar esses ensinamentos do Cristo, porque quanto nós já poderíamos ter visto Deus só hoje? Só hoje. Se nós tomamos um copo d'água, quanto de Deus tem ali? Não só pela água que chega na nossa torneira, porque a água é ali pela torneira, ela passa por todo um sistema onde muitas almas trabalham para que ela chegue ali potável. E cada alma dessa é um irmão, é uma criatura de vida, que tem os seus defeitos, os seus desafios. Se nós abrimos o celular e vimos o que nós chamamos, e sim é uma tragédia, quanto nós vimos de Deus, ou poderíamos ter visto, naqueles que estão trabalhando pelo consolo, pelo socorro, pelo alimento, pelo abrigo, pela reconstrução. A grande maioria não aparece. Quanto nós podemos ver de Deus num cachorrinho, num gatinho que a gente tem e que vem com alegria quando nos vê, demonstrando ali aquilo que a gente precisa ter com os nossos irmãos, mesmo com aqueles que não são simpáticos a nós, algum motivo há.
Quanto de Deus nós já poderíamos ter visto só hoje, se nós pudéssemos retirar tudo o que deixa a nossa visão espiritual obscura. Porque nós nos acostumamos a julgar, nós nos acostumamos a ver aquilo que é bom ou bonito para nós conforme os nossos padrões. Eu acordo às 6 da manhã e tomo chimarrão. Quem não acorda às 6 da manhã e não toma chimarrão, então já não é igual a mim, já é um pouco menos. O que é isso? Isso tem nome. É orgulho. A gente se crê mais. Toda vez que a gente vê o outro menos porque não faz o que eu faço, porque eu estou me crendo ser mais e melhor. Isso é orgulho. Isso é das duas chagas da humanidade, segundo a espiritualidade. A outra é o egoísmo. Primeiro para mim, os outros azar. E a gente está cheio disso. Porque a luta material, no campo material, nos empurra para isso justamente para que nesse choque a gente cultive virtudes. Quando nós vamos ver no Livro dos Espíritos, nas leis morais, veja, leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, lá tem uma lei de destruição. E nessa lei de destruição, algumas questões com subtítulo: flagelos destruidores. Dentre esses flagelos destruidores estão aquilo que está acontecendo no nosso estado, essas enchentes. E a espiritualidade responde, porque lá é lei moral. Como assim lei moral? Sim, o que o espírito vai aprender com isso? Abnegação, devotamento, resignação, caridade. A gente está vendo isso? Está vendo. Mas também vai dizer que nesse meio, no mundo onde a gente vive, nós vamos ver também o egoísmo. E a gente está vendo isso também. Então esses abalos, o choque, seja a perda do ente querido, uma separação, uma briga, isso promove um choque no espírito. Hoje de manhã, no meu trabalho, conversei com uma senhora que me disse ter perdido a casa, ter perdido tudo. E ela estava procurando algumas coisas para sua mãe de 80 e poucos anos. E ela me disse que já havia desencarnado uma filha, o filho tinha câncer, e ela era o sustento da família. Aquele pilar, e estava ali ajudando a mãe já idosa, e ela me dizia como as pessoas estão precisando de apoio psicológico nesse momento. Eu em casa, eu não sei como que eu vou comprar as coisas todas de novo, mas eu estou procurando fazer a minha mãezinha não se preocupar tanto com isso. Eu brinco, eu digo que depois a gente vai ver, mas por dentro ela está preocupada, por dentro ela estava triste. Então uma maneira, e a mensagem falou aqui, talvez uma maneira de a gente começar essa limpeza interior seja cultivar a alegria. E no dizer de André Luiz, a alegria é uma das coisas que a gente pode dar sem ter. A gente pode até estar triste, a gente está com problema, a gente está com dificuldade, mas a gente não precisa contaminar os outros com isso. A gente pode levar alegria, a gente pode levar um bom humor, uma palavra de conforto ou o ouvido para ouvir. Porque às vezes a gente acha que a gente tem um grande problema e de repente chega alguém próximo e a gente fica até com vergonha de ver a força de
de uma pessoa enfrentando e o sorriso no rosto, enfrentando problemas bem maiores e com soluções bem mais difíceis. Então nós deixamos aqui essa mensagem do Evangelho de Jesus, que é a orientação para que nós procuremos cultivar os bens do Espírito, a fim de limpar os nossos sentimentos. Que Deus os abençoe a todos.